Fala galera, beleza? Bom dia. Falar um pouco aqui sobre a diferença de substrato para solo nativo, né? Hoje em dia, quando a gente trabalha com análise de solo, a gente tem duas opções para analisar. Se a gente está trabalhando com substrato é um tipo de análise, né? E se a gente está trabalhando com solo nativo é outra. E aí, para falar sobre as diferenças deles em relação à física, química, fisicamente, quimicamente, biologicamente, né? O porquê que o substrato assim é uma opção interessante para a gente, apesar de que tem um custo elevado, mas ele tem algumas propriedades que são interessantes. E aí a ideia aqui do vídeo é explicar isso, né? Então, as diferenças físicas, né, do substrato para o solo nativo ele é bem pesado, né? Em relação ao peso, o solo nativo ele é constituído por partículas de areia, de silt, de argila, de rochas moídas, né? Então é aquele solo que passou por uma erosão de rocha que foi tendo intemperismo e se modificando até chegar a ser um solo. Então esse solo nativo ele é mais pesado e tem muito maior parte dele mineral, né? Uma boa porcentagem dele são de partículas minerais. Enquanto o substrato, ele fisicamente, ele é muito leve, né? Ele é constituído maiormente por matéria orgânica, né? Enquanto que o solo nativo vai ter aí os 40%, 45% dele de minerais, né? De areia, silt, argila. O substrato ele vai ter aí de 30, 40% mais de matéria orgânica, né? Enquanto que a parte mineral do substrato é bem menor, né? Então, isso dá ao substrato muita leveza, né? O peso dele é muito pequeno, né? Chegando até 300 gramas por litro. E então, essa diferença, ela impacta diretamente na adubação do solo. Quantidades de adubos usados. Então, quando a gente está trabalhando com solo nativo, por ele ser pesado, a gente vai precisar de muito maior quantidade dos adubos, né? Seja para fornecer cálcio, fósforo, magnésio, potássio, enfim, não interessa. A gente vai precisar de maior quantidade para fornecer o suficiente, né? Assim, para o solo chegar ali no nível adequado de equilíbrio de nutricional. Enquanto que o substrato, por ele ser muito mais leve, a gente precisa de muito menor quantidade dos adubos para se chegar no nível de suficiência, né? Isso daí é a primeira coisa. E quimicamente falando também, o substrato ele tem uma capacidade de troca catiônica, né, que é a CTC, muito mais elevada do que o solo nativo. E isso é por conta de que o substrato ele tem uma grande porcentagem de matéria orgânica. Então, você ter uma capacidade de troca catiônica muito mais elevada significa que a gente está retendo mais nutrientes e está disponibilizando mais nutrientes. Então, eu tenho que botar menos adubo em relação ao substrato, né? A adubação ela é uma quantidade menor, é uma frequência também menor, eu não preciso botar tanto, nem tantas vezes, porque o tanto que eu estou botando do adubo ele vai ficar disponível através dessa alta capacidade de troca. Vai estar ali retido no solo. Também por conta dessa alta capacidade de troca, o nutriente não se perde tão fácil, ele não vai lixiviar com a água ao longo do tempo. A água não vai lavar esse nutriente, ele vai ficar retido nos colóides do solo. Então esses são benefícios muito grandes do substrato em relação ao solo nativo. Então quando a gente trabalha com substrato, a gente precisa de menos adubo, é mais eficiente, né, em disponibilizar o adubo, a nutrição para a planta. A gente tem muito mais matéria orgânica, então biologicamente o substrato ele é muito mais ativo, né? As populações microbianas têm muito maior alimento, tem muita matéria orgânica para trabalhar. Muitas vezes a gente bota aí 10% de carvão, então já tem também essas estruturas, né, do carbono que dura milênios ali, dura muito tempo e isso favorece a atividade microbiana. Então, é isso, diferenças básicas assim, de por que se usa substrato, né? E apesar dele ter esse custo, por que ele compensa, né? De certa maneira. E o substrato ele é caro, mas a gente no cultivo direto, né? Plantio direto, no tio, a gente enche um vaso desse uma vez
só e ele vai baixando com o tempo, né? Normal, o substrato vai descendo, a gente enche mais. Mas nunca mais esse substrato sai daqui, vai render aí anos de cultivos seguidos. Então isso acaba justificando também o custo dele. O problema é se você usa esse substrato e vai jogando fora. Mas já que a gente preserva e ele segue melhorando aqui, é um meio, uma mídia, né? Um substrato de cultivo que é muito interessante por essas capacidades, né? De suportar mais atividade microbiana, por fornecer maior nutrição à planta, por perder menos nutrientes, por precisar de menos adubação. Então tudo isso leva o substrato a ser muito interessante, além da característica física dele, né? Que o substrato a gente já inicia ele muito leve e poroso. Então essa porosidade que o solo nativo muitas vezes demora a ter, né? Solo nativo para ele ter, dependendo, lógico, principalmente se for degradado, um solo nativo até ele ter uma boa porosidade, uma boa aeração, vai precisar de muita matéria orgânica, né, no topo do solo, para se decompor, vai precisar de inoculantes microbianos, das plantas, né, descompactando esse solo. Então é um processo lento, leva tempo, né, para esse solo nativo ficar melhor e melhor e melhor com o passar do tempo. Enquanto que no substrato a gente já começa do zero com 30 a 40% de aeração, né? Seja com perlita, seja com casca de arroz. Então a gente já inicia com uma porosidade excelente e isso garante melhor troca de gases nas raízes, isso garante melhor desenvolvimento de raízes, melhor enraizamento, raízes mais grossas, né? Enfim, se desenvolve mais planamente, isso garante melhor absorção de nutrientes, que ela consiga se desenvolver melhor com menos apoio nosso, que a gente não precisa estar fertilizando tanto. Uma planta que está num substrato que ela está conseguindo formar uma boa massa de raiz, ela vai acessar o nutriente que tem no substrato, né? E a gente não precisa estar tanto ali na fertilização líquida para estar sempre repondo. Então, por tudo isso, substratos são muito interessantes, né, de se trabalhar. É sempre ideal com análise de solo, e aí quando a gente faz análise a gente vê o pouquinho só que precisa dos nutrientes para manter ele em equilíbrio, né? E continuar tendo um cultivo produtivo. Então é isso.